Fala pessoal, bem-vindos ao Divulga Psi. Se tu não teve marketing e vendas na tua graduação de psicologia, esse podcast com certeza é pra ti. Eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o episódio 46 do podcast. E nesse episódio vocês vão acompanhar o bate-papo que eu tive com a psicóloga Stephanie e ela trabalha na área da psicanálise. E como vocês estão percebendo, eu estou trazendo aqui no podcast algumas pessoas que trabalham em áreas, em nichos, em mercados diferentes dentro da psicologia para trazer ainda mais conteúdo para vocês. Então, bora pro conteúdo. Então, gurizada, hoje a gente está aqui com a Stephanie. Ela trabalha com a clínica e mais é atendimento online. Não sei se ela faz, não perguntei se ela faz atendimento presencial, mas isso eu vou deixar para ela falar para vocês. Eu conheci essa menina quando ela estava começando lá algumas questões da divulgação dela. Ela entrou no treinamento na turma 2, se não me engano, e desde então eu acompanho o trabalho dela. E ela trabalha com a psicanálise. Foi por isso que eu chamei ela hoje aqui, para a gente conversar sobre a psicanálise um pouquinho, sobre a divulgação dela um pouquinho também, para que ela consiga inspirar vocês que estão pensando aí, talvez, quem sabe, trabalhar nessa área, na área clínica, com a psicanálise. E mesmo que não tenham essa área, esse interesse nessa área, eu tenho certeza que o que ela vai falar aqui para vocês hoje vai ajudar bastante, vai dar bons insights para vocês. Então, Stephanie, bem-vindo ao podcast Divulga Psi, obrigado por aceitar o convite. Eu já começo agradecendo o convite, né? Primeiro, respondendo a tua primeira questão, sim, eu faço atendimento presencial também, embora numa escala muito menor, né? Eu acho que hoje a possibilidade dos atendimentos online para os psicólogos, para os psicanalistas, especialmente aqueles que estão no início, né, da sua prática clínica, é algo muito vantajoso, né? Eu gosto muito do atendimento online e hoje minha atuação, acho que é 80%, se eu fosse tentar fazer uma estimativa de atendimento online, mas ainda faço alguns presenciais. Ah, que legal, isso é interessante tu falar isso que tu tá mesclando. Há quanto tempo tu já faz esses atendimentos? Tu começou no online mesmo ou tu começou no presencial? Eu comecei no presencial, né? E aí, quando a gente teve toda a situação da chegada da pandemia e todas as restrições dos atendimentos presenciais, aí foi só a partir daí que eu comecei a realizar os atendimentos online. E aí, meio que peguei gosto pela coisa Que e aí legal, mantenho até hoje em dia. que legal. Então, essa ideia da tua divulgação começou muito antes de a gente se conhecer ali pelo Insta ou foi bem ali naquele momento? Como é que é esse teu background aí de onde é que tu veio, onde é que tu começou, como é que foi esse teu início ali na clínica? Tu começou direto na clínica mesmo? Sim, eu já saí da faculdade para atuação na clínica, né? Minha primeira divulgação, ela não acontecia nesse espaço das redes sociais, era bem aquela famosa divulgação boca a boca mesmo, onde um vai fazendo indicação para o outro. Eu tive uma certa preocupação em acabar me dedicando bastante no último ano da faculdade, porque eu sabia que seria um ano decisivo, tanto a respeito, né, dos estágios que a gente tem ali, os estágios que são mais importantes, que são os últimos estágios da graduação, quanto a respeito também de fazer seu nome, das pessoas te conhecerem, né? Saberem como que você se posiciona, como que é a tua linha de trabalho. Então, esse último ano, eu trabalhei durante toda a minha graduação, né? Então, eu intercalava essa questão de um trabalho formal com os estudos, e aí quando chegou no último ano, eu resolvi parar de trabalhar só para ficar focada mesmo nesse término da faculdade, e aí, não estando trabalhando, né, durante o horário comercial, eu fui aí me aventurando por várias atividades, desde dar monitoria, a propor grupos de estudos, a integrar a liga acadêmica, a promover palestras, assim, debates, fui fazendo tudo que foi aparecendo, e aí eu comecei a divulgação de alguma maneira dessa forma, né? Quando eu saí da faculdade, eu já tinha uma certa facilidade em que as pessoas me procurassem, né, para atendimento, por conta desse momento que eu pude me dedicar exclusivamente a isso. Mas as redes sociais, elas surgiram não muito distante disso. Pouco tempo depois que eu já tinha começado a minha prática clínica e que acontecia todo esse movimento da indicação, eu já comecei nas redes sociais, né? E aí fui muito engateando, vendo o que é que dava para fazer, o que é que eu me sentia confortável, o que é que cabia ou não. Dentro da psicanálise a gente tem algumas, não são restrições assim no sentido de não pode fazer isso, né? Mas é um campo de atuação que, de alguma maneira, às vezes, meio que limita a gente em algumas coisas a respeito de divulgação. Então, a gente vai fazendo aí as coisas com cuidado, aquilo que cabe. E foi assim.
Mas quando a gente se conheceu, eu ainda estava no início da minha divulgação nas redes sociais. Olha aí, que legal. Nossa, é interessante isso de tu colocar que tu começou a pensar na parte da divulgação desde a graduação. Isso é legal. Dá aquele tempo de respiro, né? Porque tu não tem aquela obrigação de ter clientes, pacientes enquanto tu tá estudando. Então, tu aproveitou bem esse tempo, foi, foi bem inteligente da tua parte. E quando tu fala assim da questão da psicanálise, tu sempre, desde o início, quando tu começou a ter aula de psicanálise, ou antes ainda, tu já sabia que tu ia para essa área? Ou foi acontecendo com o tempo? Depois eu te conto como é que foi comigo. Não sei se eu já contei na real, Uhum. mas eu acho que não. Como é que foi contigo? Então, Rômulo, quando eu entrei no curso de psicologia, eu não sabia ainda sobre a existência da psicanálise, né? Ainda ali naqueles primeiros semestres, no terceiro semestre, se não estou enganada, eu tive um professor de psicanálise. Eu acho que essa é uma relação muito importante, né? A forma como os professores eles apresentam o conteúdo acaba tendo uma certa responsabilidade em a gente gostar do conteúdo, em a gente ter repulsa pelo conteúdo, enfim. Tem algo que vem aí desse espaço também. E aí, a partir daí, né, eu já fui me interessando, já fui estudando algumas coisas, mas foi mais para o final da faculdade mesmo que eu decidi, né, cheguei assim à decisão de não, eu quero estudar e praticar psicanálise, e aí eu fui estudar mais a fundo, né, não só o que era passado enquanto um conteúdo, né, dentro da graduação, mas estudando por fora também. Sim, não, total razão para isso de que a tua relação com algum professor, com alguma professora da graduação, isso influencia muito na nossa no nosso gosto por aquela abordagem ou não. Às vezes a gente vai porque a gente gosta do professor, porque a gente gosta da professora. E, por exemplo, assim, ó, como que eu comecei no início da graduação, a minha mãe, ela é pedagoga e psicóloga, só que ela nunca atuou na psicologia. E ela foi mais, assim, pro lado da TCC. E era o que eu, entre muitas aspas, assim, eu conhecia, né? Entre aspas, assim, eu conhecia. E aí eu pensei, acho que vou para TCC, talvez, não sei. E eu não, aí eu, beleza, comecei com essas primeiras ali, introdução à psicanálise, introdução à TCC e tal. E eu não entendia a psicanálise, eu não entendia, não entrava na minha cabeça. Eu pensei, lascou, porque daí no terceiro semestre de psicologia eu entrei na educação especial e eu fui fazendo as duas ao mesmo tempo. Então eu não tinha tempo para isso de, eu gosto dessa, eu gosto daquela. Eu simplesmente pensei, bom, eu tenho que estudar pelo menos para passar. Era a minha mentalidade. Só que nesse estudar pelo menos para passar, eu consegui começar a gostar e fazer. Começou a fazer sentido na minha cabeça a tal da psicanálise. E aí depois eu não consegui mais fugir. E nos meus estágios finais ali, no estágio de clínica, tu teve estágio de clínica na tua graduação? Sim. Eu também tive Uhum. no sétimo e oitavo semestre. E aí a gente tinha que escolher uma abordagem, né? E eu escolhi a psicanálise. Muita demora, porque eu demorei o verão inteiro para escolher, porque eu gostava de todas, assim, sabe? E aí depois que eu entendi a psicanálise, parece que fez ainda mais sentido as outras. Muito bizarro isso. Mas aí eu pensei, não, sempre tem aquela coisinha que a gente começa a sentir falta. Para mim era esse estudo de inconsciente e tal. Quando tu fala que tu estudou além da graduação a parte da psicanálise, tu participa de alguma escola? Como é que é? Como é que funciona isso? Porque tem gente que não sabe que tem esses estudos a mais, né? Dentro da área da psicanálise sozinha, não ligada à graduação. Como é que tu pode explicar isso pra galera? Uhum. Não, eu não participo de nenhuma escola de psicanálise, mas dentro da psicanálise a gente sempre considera a importância de você estudar em pares, né? De você ter outras pessoas ali para discutir, para debater, para construir um pensamento junto contigo, e não ficar só preso num único discurso, se é que a gente pode falar assim, que seria o seu, né? Então, o que eu faço hoje em dia é participar de grupos, né? Não necessariamente vinculado a uma escola, mas estar inserido em grupos para que a gente consiga aí Uhum. construindo e compartilhando informações e saberes e dúvidas, questionamentos. Que bacana. Eu pergunto da escola porque aqui no Rio Grande do Sul tem uma ali bem forte, eu não lembro o nome, alguma coisa assim, em Porto Alegre. E ali naquela região é bem forte, assim, a psicanálise.
mas tem esses três pilares, né? Tem a questão da tua própria escuta, a tua análise, no caso, tem a questão dos estudos e o que que era mesmo? O outro pilar era alguma coisa do tipo A gente tem a supervisão? supervisão, isso. Isso, né? Que massa. Uhum, Viu? É bem. Para quem tiver interesse em estudar mais sobre isso, é um campo muito legal, porque além da graduação, nossa, te apresenta muitas coisas. E dentro dessa parte mesmo da psicanálise, já juntando com o assunto que eu falo mais aqui, que é a questão da divulgação, como é que é para ti divulgar, se divulgar na psicanálise, sendo que tem esse estigma de que, no caso, eu vou puxar aqui para o meu lado também, eu uhum. também não concordo, porque, né, se eu estivesse na clínica, eu estaria na psicanálise, de que a psicanálise não é algo tão atual assim. Como é que é a tua visão? Como é que tu lida com isso no teu dia a dia? Porque, enfim, tu te divulga nessa área. Como é que é para ti? Sim, a divulgação em psicanálise eu acho um tema assim bem espinhoso, para ser bem sincera. Primeiro porque a gente tem uma ideia no campo e as pessoas também têm uma ideia do psicanalista que vai muito por uma linha assim de não aparecer, né? A gente costuma ouvir muito, principalmente de psicanalistas mais antigos, né? Esses maiores nomes da psicanálise que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil, que o analisando, né, quando ele está lá fazendo a análise, ele paga com o desejo dele, ele paga com dinheiro, ele paga com deslocamento, enfim, várias possibilidades de pagar por uma análise, né? Ao contraponto que o analista, né, a gente sempre costuma ouvir isso, de que o analista ele paga com o eu, que seria com o apagamento do eu. Então, é um sujeito que está ali naquela função de psicanalista, mas que precisa ser discreto, que usa roupas em tons sóbrios, né? Isso povoa muito o imaginário das pessoas e às vezes alguns psicanalistas também entram nessa fantasia, né? Se é que eu posso falar assim. É sempre um perfil, um sujeito que não expõe muito de si, que não fala muito, que tem toda uma condição ali, às vezes, de objetos e coisas, né? O que vai mostrar é sempre muito escolhido a dedo. Tudo isso numa tentativa de que não interfira no que a gente chama de transferência, que seria esse vínculo que acaba sendo estabelecido, né? Entre analisando e entre analista, e que é, na verdade, o que faz a análise funcionar, né? A transferência ela é o motor da análise, é o que vai permitir com que o sujeito que está lá procurando, que está em sofrimento, que ele enderece esse sofrimento para o analista é, nessa intenção de que aquela pessoa que está ali, né, embora o analista não esteja ali enquanto pessoa, tá, enquanto uma função, mas o analisando tem essa percepção de que aquele que está ali, de repente, sabe algo que pode ajudá-lo, sabe algo sobre o sofrimento dele, que pode fazer com que ele desfaça aquele sofrimento. E aí, juntando tudo isso, né, a gente tem todos os outros mitos a respeito da psicanálise. Então, a divulgação em psicanálise ela acaba sendo bem delicada assim. Eu vejo na psicologia, por exemplo, existe um movimento de que as pessoas vão afunilando, né, os famosos nichos. Então, você opta por trabalhar, por exemplo, com autoestima, você opta por trabalhar ajudando mulheres nos seus relacionamentos, enfim, são várias as possibilidades, que não é algo que a gente encontra muito em psicanálise. Se você for dar uma passadinha aí pelos perfis de psicanálise, a psicanálise geralmente não costuma se ater a um tema desses. E eu acho que quando você faz esse movimento de afunilar, eu acho sim que em certa instância isso ajuda muito na tua divulgação, porque você fala para um público muito específico, né? Mas como a psicanálise a gente tem essa intenção de trabalhar com o sofrimento humano, acaba sendo muito mais amplo do que isso, né? Do que um determinado nicho, um determinado tema. E E aí aí já eu acho fica que a gente aquela acaba dúvida esbarrando em de. uma coisa ou outra. Exato, e aí já fica aquela dúvida de, tá, e aí como é que eu vou divulgar, como é que eu vou fazer a galera entender, porque é um conteúdo por si só bem mais introspectivo, né? Sempre tem essa questão de ter que olhar mais, assim, tu não consegue trazer muitas vezes, tu não consegue trazer tão claro um tema como tu gostaria. Por exemplo, tu agora explicou transferência. Bem rapidinho, bem simples, bem de boa. Mas tem coisas que não é tão de boa assim de explicar. A pessoa precisa entender nela. Então, como é que tu vai colocar isso num conteúdo? Eu acho que isso também dificulta um pouco, né? Nossa, muito. Quando eu comecei a minha divulgação nas redes sociais,
eu ainda estava muito voltada, assim, para essa questão dos conceitos e, enfim. E aí eu comecei a perceber que, de repente, falar, né, fazer a transmissão da psicanálise, primeiro que precisa ser algo feito com muita seriedade, né, não é qualquer coisa que a gente vai colocar numa rede social. Depois que esse é um tipo de conteúdo que só interessa a psicanalista e só interessa a estudante de psicanálise. Então, não faz muito sentido se você está lá para, de alguma maneira, atingir um outro público, né, que seriam teus possíveis analisantes, ou até mesmo as outras pessoas em geral, que não sejam nem analistas nem estudantes de psicanálise, você trazer essa conceituação, né? Então, hoje eu me oriento a partir da psicanálise, né? Mas eu tento trazer isso a partir de outras formas. Então, eu vou falar sobre outras coisas, né? Sobre temas do cotidiano, sobre coisas que de repente acontecem comigo e acontecem com as pessoas, trazer reflexões. Eu tenho muito esse intuito de estar na rede para provocar alguma coisa, sabe? Provocar algo não só nas pessoas, mas em mim também. Que as pessoas possam refletir sobre um determinado tema, que a gente possa construir, enfim. Uhum, exato. Isso que tu falou foi muito, muito bom, porque sabe que era uma dificuldade minha, como alguém que está na posição de auxiliar na parte da divulgação, porque eu sabia que para psicanálise eu tinha que pensar numa divulgação um pouquinho diferente. E não, assim, não é nem melhor nem pior, é simplesmente diferente. Cada abordagem, na real da real mesmo, eu acho que todas as abordagens elas vão por caminhos diferentes para chegar mais ou menos na mesma coisa, que é entender melhor o ser humano e permitir que ele se entenda melhor também. Então, eu não apoio e não gosto dessas briguinhas assim entre uma abordagem e outra, o que é melhor, o que é pior, não sei o quê. Vai do que conectar contigo, entendeu? Então, mas eu sabia, porque eu falo sobre divulgação, e os meus clientes são psicólogos ou são acadêmicos de psicologia, e cada um vai ter o seu jeito. E na minha divulgação eu influencio muito nisso. Eu falo, gente, tem que ter o jeito de vocês. Então, como é que eu vou falar para a pessoa, tem que ter o teu jeito, se eu não presto atenção no jeito do meu cliente? Então, eu tinha que trazer isso, eu tinha que parar e pensar, bom, tem coisas que eu sei que a galera da psicanálise vai precisar fazer um pouquinho diferente. Uma dessas coisas era a questão do nicho, era a questão do público-alvo, que eu bato muito forte na tecla. Tenha um público-alvo. Tá, mas e aí, como é que eu vou fazer uma reflexão de uma coisa que envolve muito mais do que ter uma abordagem, uma demanda? E esse ponto, não sei se tu percebeu, mas tu acertou completamente. Tu não vai falar sobre um tema em específico, que na verdade, eu até já estou reformulando aqui algumas coisas, mas o público-alvo, para mim, na psicologia, é baseado em demandas. E cada pessoa vai ter a demanda dela em determinados momentos do dia a dia dela, da rotina, de alguma coisa da vida dela. E tu trazendo esse dia a dia, essa rotina, coisas cotidianas, tu consegue ao mesmo tempo não afunilar tanto de forma a ser prejudicial para o teu trabalho, para o teu jeito de expor a psicologia, mas tu também não deixa extremamente aberto de forma que a outra pessoa lá do outro lado não se identifique. Conseguiu entender? Então tu colocou bem no equilíbrio muito legal. Não sei se tu já tinha percebido que tu fez isso, mas tu fez, Sim. parabéns por isso. Que massa. Uhum. Eu comecei a entender, na verdade, com quem que eu estava falando, né? Embora não tendo esse afunilamento do nicho, eu comecei a entender que eu falava para mulheres, né? Que eu falava para mulheres ali na faixa de 20 até 30 e alguma coisa. Eu tenho muitos estudantes de graduação hoje em dia como analisantes e também, né, nesse movimento de me acompanhar nas redes sociais. Então, eu comecei a perceber e comecei a identificar também o que é que eu gostaria de ler, né? O que é que eu gostaria de colocar, o que é que faz sentido para mim, mas que eu sei que de alguma maneira não é algo exclusivo meu, acontece com outras pessoas também. E eu sei que você está nesse movimento aí de trazendo, né, várias abordagens para conseguir pensar como que funciona a divulgação, ou como que foi para cada um esse processo e tudo mais. E eu acho muito interessante esse movimento também, porque eu já tive meu momento, né? Eu acho que enquanto estudante a gente tem muito isso de tentar fazer uma separação do que seria a abordagem melhor do que a outra.
Eu não sei, esse universo da graduação, esse universo da faculdade, ele é muito propício para isso. Não sei necessariamente ainda por que isso acontece, mas é muito comum. E aí, depois que eu ultrapassei, né, esse entendimento, hoje em dia eu vejo de uma maneira totalmente diferente. Eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Assim como a psicanálise super funciona, outras abordagens também super funcionam. Cada uma tem a sua limitação. Né? Não Exato, dá para a gente dizer, por exemplo, que uma abordagem vai dar conta de tudo, de todos os sofrimentos, de exato. todas as questões, enfim. Uhum, não, exatamente isso. Eu acho que se fosse assim, ó, se não fosse necessário entender o sujeito de diversas maneiras, teria uma abordagem só. Todo mundo ia ter a mesma abordagem, todo mundo ia trabalhar de um jeito. E uma coisa que eu vejo, e aí eu falo dentro da própria psicanálise mesmo, tem muita gente tentando imitar Freud, sabe? Sem colocar o seu jeito ali. E eu acho que isso é prejudicial não só para a divulgação, porque ela está fingindo ser quem ela não é, mas para a própria escuta, né? No trabalho dela. O que tu acha disso? Eu acho que uma das coisas mais importantes quando você começa a praticar, né, a psicanálise, talvez até antes disso, mas é esse movimento de queda dos mestres, sabe? Da gente entender que a gente pode criticar esses mesmos autores, sabe? Esses mesmos teóricos que trouxeram grandes contribuições e que a gente não tem que ler nesse movimento de como se estivesse numa sala de aula e só ouvindo e concordando e batendo palmas, sabe? A gente tem que também ter um espaço para procurar ali onde é que estão os erros, onde é que estão as discordâncias, onde é que estão as rachaduras. A gente não precisa salvar Freud, né? Existe muito movimento hoje em dia, especialmente agora, né? Porque eu tenho um outro campo de interesse que é o feminismo, e aí a gente tem muitas discordâncias dentro do feminismo com relação à psicanálise, Eu especialmente a imaginei. psicanálise freudiana. Uhum, eu imaginei. E a gente não precisa salvar Freud, entende? Assim, ele trouxe muitas contribuições, mas também veio de uma construção extremamente machista, e enfim, eu acho super importante esse movimento de queda dos mestres mesmo. Até mesmo para a gente encontrar nossa forma de trabalhar, nosso estilo. Exato, exato. É bem isso que eu penso também de encontrar o próprio estilo de trabalhar. Porque senão depois vai prejudicar lá na frente na tua escuta. Tu vai tentar fazer a escuta de um jeito, sendo que tu podia estar fazendo do teu jeito, que seria muito melhor, muito mais verdadeiro e muito melhor não só para ti, mas para a pessoa que tu tá escutando. E são questões de, pô, tu tem que entender, olha a época que o cara tava falando as coisas que ele falou, não só ele, mas outras pessoas que vieram depois dele. Então, tem que ter um pouquinho de senso para conseguir entender, gente, a gente está trabalhando numa época totalmente diferente. E algumas coisas a gente precisa entender que já não é mais da mesma forma. E não precisa ser, né? E tem algumas coisas que ainda bem que não são mais da mesma forma. Mas eu acho muito, muito interessante falar contigo a respeito disso, porque e não precisa ser, né? E tem algumas coisas que ainda bem que não são mais da mesma forma. Mas eu acho muito, muito interessante falar contigo a respeito disso, porque eu sei que tem gente que tenta imitar Freud. Eu achei muito legal o termo que tu usou, salvar Freud. Não tinha escutado essa ainda. E assim, ó, Pois é. dentro dessa parte de psicanálise, dentro dessa parte da própria graduação, o que que tu diria para uma pessoa que está na graduação ainda e ela tá pensando, eu gosto da psicanálise, mas eu não sei se eu vou conseguir me divulgar por ela. Porque, que agora é um discurso, não sei se tu já ouviu esse discurso, mas eu ouvi. A psicanálise demora, ou, sabe, não é tão prática. Então, o que que tu diria para essa pessoa que tá com essa dúvida aí de querer, mas ainda tá nessa, vou, não vou, o que que tu diria para essa galerinha? Uhum. Tenho vários amigos, né? Eu considero como amigos que ainda estão, né, nesse período da graduação de psicologia, e aí, vez ou outra, surge alguém para perguntar alguma coisa sobre divulgação, né? Para tirar alguma dúvida. Eu acho que o movimento mais importante que a gente pode fazer em relação a isso é questionar. A gente entender qual que é a importância de cada teórico, né? A gente fazer a separação, porque quando a gente está falando em psicanálise, a gente também está falando em psicanálises, a gente tem várias escolas de psicanálise, e às vezes a gente fica muito preso nessa condição
da escola freudiana, da escola lacaniana, ou da escola freudo-lacaniana, né? Tem muita gente que faz a junção aí, faz a mistureba dos dois. Mas a gente entender que existem essas outras possibilidades, né? E que a gente pode sempre questionar. É como você falou, a gente precisa se atentar para esse movimento de atualizar. Tem muita gente boa hoje em dia, 2020, 2021, produzindo conteúdo a respeito dessas coisas, sabe? A respeito disso, de uma análise demorar muito, enfim. Então, eu acho que o movimento começa por aí, por se questionar, por trocar informação. Esse movimento também de estar em pares é muito importante. Você não só ficar presa àquela única escuta da graduação, né? A gente tem, por exemplo, algumas instituições que vão ter muitos professores que são atuantes na psicanálise, mas a gente também pode vir de uma instituição que tenha um ou dois só. E aí ficar preso nesses dois únicos discursos ou nesse único discurso é muito perigoso, sabe? A gente precisa ver e ouvir outras coisas. E hoje em dia a gente tem essa facilidade, né? A pandemia, né, no ano passado, proporcionou muita coisa ruim, né, em vários e vários aspectos, mas a gente teve alguns benefícios nesse sentido de aproximação através da internet, através desse espaço virtual. Muitas escolas de psicanálise, por exemplo, abriram suas atividades, então você consegue participar como ouvinte de várias e várias escolas das atividades, né, aquelas que são abertas, tem algumas atividades que são fechadas Olha aí que para legal, não sabia membros, disso. mas outras são abertas. Então, você pode participar, Que você pode bacana. ouvir discursos diferentes. A gente teve uma expansão muito grande, e isso aí você vai saber falar até melhor do que eu, nessa questão dos cursos online, curso, webinar, enfim, tem uma infinidade de produtos assim nesse sentido em que as pessoas estão transmitindo coisas, desde aqueles que são pagos aos gratuitos. Então, acho que dá para a gente se servir de várias fontes de conteúdo, né? E você vê o que é que funciona para você também, o que é que funciona para você, o que é que faz sentido, enfim. Essa questão de ser bem mais acessível, diversos conteúdos, no caso, né? Do que tu quiser pesquisar na internet, eu garanto para ti que vai ter alguma coisa assim. Então, e isso dos cursos, de que a pandemia veio e meio que, entre aspas, e não entre aspas, forçou a gente a encontrar outras alternativas para divulgar a mensagem que a gente precisava divulgar e para encontrar aquilo que a gente precisava encontrar, isso foi um dos pontos positivos, porque assim, esse mercado de curso online, de conteúdos online, ele já existe há bastante tempo. Só que é considerado novo porque pouca gente sabe. Tem gente que, por exemplo, não sabe o que é um e-book. E tá tudo bem, não precisa saber, não é obrigado a saber. Mas isso já existe há muito tempo, sabe? Então, olha que legal que, apesar de todas as consequências ruins, a gente conseguiu encontrar tanto espaço para psicologia, espaço para psicanálise, espaço para mensagem que for ser transmitida para mais pessoas. Eu e tu, por exemplo, a gente se conhece pelo Insta ali. Sabe que eu tava refletindo isso esses dias? Nenhum cliente meu, Stephanie, nenhum eu conheço pessoalmente. Nem a galera, tipo, tem a Vivi, que é aqui do Rio Grande do Sul também, nem ela eu não conheço pessoalmente. E é o quê? Algumas horas aqui da minha cidade. Então, olha que bizarro isso. E eu já tenho, desde o ano passado, já tive mais de 100 pessoas passando como clientes, assim, aqui no meu negócio. Então, pô, eu não conheço nenhum pessoalmente. Imagina se eu tivesse ficado só aqui na minha cidade, se tu tivesse ficado só aí na tua cidade, talvez a gente nem estaria conversando agora, né? Talvez não teria entrado para treinamento, talvez a gente não estaria conversando agora. Então, saber aproveitar essas oportunidades, eu acho que para a psicologia vai ser muito legal. E então queria agradecer a tua participação aqui, foi muito massa esse bate-papo. Queria perguntar para ti o seguinte, onde é que a galera pode te encontrar, principalmente essa galerinha que agora, depois de todo esse episódio, já deve estar te vendo como inspiração. Onde é que a galera pode te encontrar? Então, eu tenho uma página no Facebook, mas confesso que ela, embora, né, ela exista, ela fica um pouquinho meio parada. Então, a minha maior divulgação hoje em dia tem sido realmente a partir do Instagram, que é a plataforma onde também eu identifico que a maior parte do meu público está, né? Eu mantenho a página do Facebook por manter mesmo, mas o Instagram é o meu foco hoje em dia. E as pessoas me encontram no @psi Stephanie Pinho. O meu Stephanie escreve com ST
e com PH, no lugar do F. Beleza, pra galera que tá no YouTube, eu vou colocar aqui na tela depois, quando ela falar. Na edição eu vou colocar aqui pra vocês. E no Spotify eu vou deixar na descrição meu Deus, do episódio. Beleza? Aí vocês podem conferir ali. Mas, Stephanie, que massa. Obrigadão por topar aqui o convite, por compartilhar com a gente um pouquinho. É que nem eu falei pra ela, eu tô querendo conversar com uma galera que eu conheço, que eu confio aqui no trabalho, que eu sei como é o trabalho dessa galera, para conseguir entrar em algumas partes da psicologia que não são minha área de trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Obrigadão, Stephanie. Valeu. Da minha parte era isso pro episódio de hoje do podcast Divulga Psi. Se tu gostou desse episódio, se tu gostou desse bate-papo com a Stephanie, recomenda o podcast para os teus colegas, que eles com certeza vão te agradecer por essa recomendação. Mais uma vez, eu sou o psicólogo Rômulo Soares e esse é o podcast Divulga Psi. A gente se fala semana que vem. Até mais e falou!